Olá, meus amigos. Boa noite, Zuca, Gisele, Norma. Que bom estarmos juntos mais uma vez nessa data. A Beth, boa noite. Feliz Natal a todos. É uma alegria estarmos juntos nessa data, na véspera do Natal, data em que comemoramos o nascimento do Cristo, nosso mestre, nosso guia. Hoje é uma sexta-feira e toda sexta-feira, nas lives da Casa Espírita Maria de Nazaré, nós abordamos 3 obras de forma bem ligeira. Vamos a alguns recadinhos para que nós possamos iniciar a nossa atividade. Para quem não me conhece, meu nome é Vânia e eu trabalho na Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo, a Rua João Pecchini, número 537. Quem desejar mais informações, basta entrar em contato pelo WhatsApp da nossa casa, pelo número 96300 4552. Repetindo, 96300 4552. Temos atividades presenciais aos domingos às 9 horas, às quartas às 20 horas, quinta às 15 e na sexta-feira às 19. Na segunda-feira temos atividade que se inicia por volta das 18h50, mas é uma atividade voltada para os trabalhadores e médiuns da casa. É uma atividade de assistência espiritual, mas quem precisar muito de uma assistência, de um tratamento espiritual, procurar a casa na segunda-feira, por volta das 18h30, e procurar também por João Firmino, o médium da casa, responsável pela entrevista fraterna, responsável também por orientar, informar de que forma se dará o tratamento. Queridos amigos, as atividades virtuais são essas, né? As nossas lives que acontecem todos os dias, às 18 horas, na hora da Ave Maria, não poderia ser diferente, não é mesmo, meus amigos? Então, vamos... deixa eu lembrar vocês de uma coisa. O próximo domingo, que hoje é sexta, no próximo domingo, dia 26 de dezembro, nós teremos o nosso Evangelho online. Inicia-se às 16 horas. Quem tiver interesse, entre pelo WhatsApp e peça para participar. Aí, pertinho das 16 horas, no domingo, será enviado um link para que a pessoa possa participar. Eu estarei presente e conto com vocês. Quem quiser entrar, fica livre, mas precisa se inscrever e perguntar, não é? Como fazer. Cidinha, boa noite, minha querida. Então, meus amigos, vamos para a nossa prece de abertura nessa noite que se aproxima, em que comemoramos o Natal, em que a Terra ela está inundada por energias de amor, de misericórdia, de paz. Então, vamos juntar os nossos corações? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, live, né? A gente recebe ligação ao vivo, não é? São coisas da live, né? Olha aí, de novo, não tem como. Deixa eu ver, só um momentinho, meus amigos. Deixa eu ver se eu consigo aqui arrumar. Pronto. Para que nenhuma outra ligação, né, interfira. Então, nós vamos começar com o livro Caminho, Verdade e Vida. Esta obra foi ditada por Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Escolhemos para hoje a lição cujo título é Tudo em Deus. Luciene, boa noite. Eu
posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus, João, capítulo 5, versículo 30. Então, é a lição de número 101, tá, gente? É tudo em Deus. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com a verdade divina. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos de seres amados, vieram de Deus, que os convida pelo espírito de serviço a ministrarem a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras, tudo em Deus. Vejam, meus irmãos, que esta mensagem, ela se inicia com um versículo com palavras de Jesus, em que ele afirma, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Vejamos, meus irmãos, Jesus, o Espírito mais iluminado, que esteve na terra, diz que de si mesmo não pode fazer nada, é porque Jesus nos demonstra claramente que nada somos sem o Pai Celestial. Tudo o que fazemos, tudo que realizamos sem Deus não é possível. E Emmanuel, o autor espiritual deste texto, vai além, dizendo que há espíritos que chegam na Terra se dizendo poderosos, se achando que não necessitam de Deus, se achando que eles se bastam, eles confiam em si mesmos, têm fé que vão realizar coisas extraordinárias, mas muitos deles, na verdade, fazem sofrer a humanidade, destruindo o que é material e causando aflições ao espírito, aos espíritos, melhor dizendo, aflições morais. Então, Jesus nos dá o exemplo. Como nós podemos achar que somos suficientes por nós mesmos? Não podemos jamais esquecer de louvarmos a Deus, de termos a gratidão plena pela vida, pela oportunidade reencarnatória em terras brasileiras, neste momento de transição em que nos encontramos. Precisamos, de fato, agradecer, sermos plenamente gratos, porque num coração grato não sobra espaço para depressão, para tristeza, raiva, revolta, desânimo, falta de paz de espírito. Então, quando somos gratos, nós temos tudo a nosso favor. Então, façamos um exercício todo dia, ao acordarmos, sejamos gratos pela vida, porque assim o nosso ser se inunda de luz, de paz, de alegria, porque somos gratos. Então, confiemos em Deus, é tudo em Deus. Então,
Aqui diz que os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai. Que Pai? O nosso Pai Criador, Deus, e que nome ele possa ser atendido. Temos muitas religiões no mundo, cada qual chama Deus de uma forma, mas o importante para nós cristãos é entender como Jesus nos afiançou que Deus é nosso Pai, um Pai sábio, justo, amoroso, que não está para nos fazer sofrer. O sofrimento é colheita de nossas escolhas equivocadas de um passado delituoso. E se colhemos ainda, podemos colher sofrimento desta própria existência, mediante e diante do que fazemos, do que pensamos, falamos, sentimos, agimos. Mas Deus sempre quer o melhor para cada um de seus filhos. Ele nos ama incondicionalmente. Mas não é porque Ele nos ama incondicionalmente que Ele não nos tratará com justiça, não nos fará evoluir e progredir, porque muitas vezes o que queremos, o que desejamos de todo o coração, não é o ideal para o nosso progresso moral, intelectual e espiritual. Então, nós ainda, de forma imatura, desejamos coisas que Deus não nos concede, mas não é porque Ele não nos ama, é que Ele quer o melhor para nós. Reflitamos nisso, meus queridos amigos. Tudo em Deus, tudo por Deus, tudo com Deus. Vamos agora para o Evangelho da noite. Para hoje, escolhi um trecho do Novo Testamento. E todos vocês já devem ter ouvido falar desta passagem muito emblemática de Jesus. Esse texto está no capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe. Deixa eu dar boa noite aqui para Brandina, Emília, André, meu amigo. Boa noite, sejam bem-vindos. Então, vamos fazer a leitura da noite do Evangelho? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Item 5 do capítulo 14. Na realidade, este título vai dos itens 5 a 7. Como a nossa live é curtinha, eu vou me ater ao item 5, mas vocês podem fazer a leitura na íntegra. Fica aqui a sugestão. Então, vamos lá? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha, que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha mãe e minha irmã. Marcos e Mateus. Isso está semelhante tanto no evangelista Marcos quanto no evangelista Mateus. Então, nesta passagem, nós percebemos logo de início que Jesus estava em uma casa a pregar, não é? A ensinar com os seus ensinamentos luminosos. Entretanto, os irmãos de Jesus, porque aqui diz que as pessoas que moravam na casa não conseguiam sequer tomar o alimento, ou seja, fazer uma refeição, porque a casa estava repleta. E isto chegou ao conhecimento, aos ouvidos dos irmãos de Jesus. E eles então pensaram, ele está furioso, ou seja,
ele está louco, ele perdeu o juízo, ele perdeu a razão. Vamos lá na casa e vamos resgatar Jesus e prendê-lo em nossa casa. Porque não é possível, o que ele fala, o que ele faz, não é coisa normal. Então, era esse o pensamento que animava, sobretudo, os irmãos de Jesus, que espíritos medianos, muito aquém da luminosidade do Mestre, não compreendiam absolutamente a missão de Jesus na Terra. Inclusive, algumas vezes, até se colocavam do lado daqueles que eram inimigos do Mestre. Então, Jesus, em sua casa, em seu lar, em seu refúgio doméstico, não era absolutamente compreendido. Então, quando informam ao Mestre que seus irmãos e sua mãe estavam lá fora chamando por ele, ele já sabia de antemão qual era o sentimento que os animava. Eles queriam levar Jesus daquela casa e prendê-lo, como fariam a uma pessoa que perdera o juízo. Queriam trancafiá-lo. E Jesus, sabendo disso, ele pergunta àquele interlocutor, àquele que o avisou: mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece estranho, parece como ele não sabia quem era a mãe dele, quem eram os seus irmãos, mas ele faz essa pergunta num sentido espiritual, num sentido muito maior do que aqueles que o ouviam, porventura, poderiam compreender. Então Jesus estava rodeado de pessoas que bebiam seus ensinamentos. Então ele, ao olhar essas pessoas que o rodeavam, diz: aquele que faz a vontade de Deus, a vontade de meu Pai, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. Ou seja, ele se referia claramente à família espiritual, quando temos afinidades que não vêm dos laços consanguíneos, são afinidades morais, são afinidades que nos fazem compreender que a nossa família é toda a humanidade, dentro da terra e fora dela. Então, esse é o espírito de Natal, compreender que não podemos ficar tão somente circunscritos no círculo estreito da nossa família corporal. Não que não tenhamos que ter afeição por eles, é claro, sabemos que a nossa missão começa no nosso núcleo familiar. São espíritos muito importantes para todos nós, porque estamos em ajuste, recebemos em nossa família nossos melhores amigos, mas também nossos inimigos mais encarniçados. Então, sabemos da importância da nossa família corporal, porém, precisamos, para além da nossa família corporal, compreendermos de verdade, não somente no Natal, mas que somos todos irmãos. Todos sentimos fome, todos sentimos sede, medo, dor, todos sofremos, todos sentimos alegria, gratidão, todos. Somos tão semelhantes em tantos aspectos. Então, acostumemo-nos a olhar para os nossos semelhantes e enxergar em cada coração um irmão, porque sabemos que todos fazemos parte deste planeta maravilhoso. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Disse-nos Jesus, mas de forma alguma ele queria e tinha a intenção de desmerecer a sua família biológica, mas nos fazer compreender que existe a família biológica corporal, mas existe a família espiritual muito mais numerosa. Queridos irmãos, essas eram as pequeninas e ligeiras considerações a respeito do tema: quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vamos agora para a nossa questão de O Livro dos Espíritos. Então, hoje
Fazendo o estudo na sequência, vamos abordar a questão de número 622. Esta questão está no livro terceiro de O Livro dos Espíritos. O livro terceiro de O Livro dos Espíritos traz-nos as leis morais. Então, aqui diz o seguinte, 622. Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Vamos lembrar que a lei de Deus está escrita de forma indelével, que não se pode apagar na própria consciência do ser, de cada um de nós. Mas, dependendo da maneira como levamos as nossas existências, nós nos afastamos da voz pura e luminosa de nossa consciência a nos demonstrar as leis de Deus. Então, certo é que ela está escrita em nossa consciência, mas Deus, será que tem realmente necessidade de dar a certos homens, mulheres, o ser humano, a missão de revelar a sua lei? Então vamos à resposta? Aqui diz, sim, certamente, em todos os tempos, homens receberam esta missão. Homens, quando dizemos homens, é genérico, são homens, mulheres. São os espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Então, como nós falhamos, como nós nos distanciamos da voz da consciência, Deus, em sua suprema bondade, nos envia os seus missionários, os seus mensageiros, para revelar a lei de Deus, para nos fazer relembrar aquilo que esquecemos ou que nos distanciamos a tal ponto que não conseguimos acessar. Então, Deus nos envia mensageiros, e esses mensageiros certamente são espíritos superiores, porque Deus não vai dar uma missão a ombros frágeis, incapazes de carregar o peso de uma missão deste tipo. Então, são espíritos superiores em intelectualidade, espiritualidade e moralidade. São esses espíritos que de tempos em tempos Deus, nosso Pai Celestial, nos envia para que possamos relembrar, tomar contato com a lei divina, para que assim possamos retificar rumos, corrigir o nosso caminho, a fim de chegarmos à luz. Queridos amigos, essas eram as nossas considerações. Convido a todos para sempre às 18 horas, todos os dias, estarem conosco, trabalhadores da Casa Espírita Maria de Nazaré. É um prazer sempre renovado estarmos juntos, meus irmãos. Hoje, como eu havia dito no início, é uma noite muito especial em que comemoramos o nascimento de Jesus, o nosso Mestre querido, símbolo do amor, do perdão, da luz suprema em nossa querida Terra, nosso planeta, a qual fomos, chamados para experienciar a atual jornada. Que Jesus nos ampare, continue a nos iluminar, a nos amparar, para que possamos acessar da melhor forma possível seus ensinamentos e, além de acessar, que possamos vivenciar os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo. Queridos amigos, estamos encerrando a nossa live com muita gratidão. Foi um ano difícil, não foi fácil para nenhum de nós. Tivemos desafios, percalços, mas estamos aqui, vivos, e vamos continuar na nossa jornada com muita fé, com muita esperança, porque sabemos que o melhor ainda está por vir. Queridos amigos, vamos encerrando então a nossa live,
com a prece endereçada a Maria de Nazaré, unamos os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Paz e luz aos nossos corações, queridos irmãos. Tudo de bom. Amanhã estaremos de volta, porque o nosso querido amigo Ezequiel não poderá fazer a live amanhã e estou incumbida desta responsabilidade. Então, até amanhã, fiquem com Deus. Arielle, querida, boa noite. Susan, Douglas, tudo de bom, gente. E até amanhã, fiquem com Deus. Feliz Natal a todos. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de todos. Então ele foi identificado e João Batista disse que não fazia sentido ele batizar Jesus, mas Jesus falou, não, mas vamos seguir, batiza aí. E a partir daí, então, João Batista passou a dizer para os seus discípulos, para os seus seguidores, que passassem dali para frente a seguir o Messias, a seguir Jesus. Porque o Messias já estava ali. Não fazia sentido os discípulos de João Batista continuarem a segui-lo, porque João Batista tinha uma função, e ele dizia, a função era aparar as veredas para a vinda do Messias. O Messias já tinha vindo, então ele falou para os seus discípulos, olha, o Messias já veio, ele está aí, é Jesus, vocês vão seguir Jesus. E então João Batista falou assim, eu preciso de me diminuir, reduzir, ficar pequeno, para que o Messias cresça. Então vocês vejam a responsabilidade, a certeza, a fé e também a humildade, renúncia, não é? Se ele tivesse um pouco de orgulho, de egoísmo, ele ia dizer, não, mas eu quero continuar aqui ainda, brilhando, não é? Mesmo que o Messias esteja aí, mas eu quero brilhar também. Mas ele não tinha esse orgulho mais. Não tinha mais esse orgulho, né? Então era a humildade, né? Era a renúncia. Então na medida em que o Messias chegou, ele falou, não, agora que o Messias já veio, eu preciso diminuir, eu preciso sair de cena, para que o Messias cresça. A missão é dele, eu só estou aqui como um roçador, né? Então eu só vou limpar o terreno, mas depois o agricultor vem, é ele que sabe quais as sementes que tem que semear, o que tem que ser feito, não eu só estou aqui como um trabalhador, né? Para limpar as veredas, para que o Cristo possa transitar nela com mais facilidade, porque a mensagem divina quem traz é o Messias e não eu. Eu só estou aqui para anunciar a vinda do Messias. E o Messias ele é quem é o Filho de Deus e que vai anunciar a salvação para o povo, não eu, não é? Então, João Batista, não é uma encarnação de Elias e ao mesmo tempo também o Espírito Verdade, não é? Representando o próprio Mestre, Jesus, o Cristo, trazendo-nos então o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, minha gente, a gente vai encerrando porque o horário, né, já nos chama para a finalização. E então a gente vai agora fazer uma prece. Eu agradeço imensamente a presença de todos, participação, e a gente vai fazer uma prece para encerrar, para fechar os olhos e fazer juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz e muita luz. Graças a Deus. Muito obrigado pela participação, pela presença. Fiquem com Deus. Amanhã é a Vânia que vai estar aqui, né, fazendo a live. Vamos prestigiar a nossa amiga. E no sábado, ainda não está completamente definido, seria eu,
Mas, como eu vou estar em São Paulo, que vai ser o dia de Natal, eu vou estar em São Paulo no almoço de Natal com a minha mãe, eu vou verificar a possibilidade de trocar aí esse dia, ou com a Vânia ou com a Arielle, porque se eu estiver lá para fazer a live de lá, uma vez eu fiz e foi bem complicado. É diferente a gente estar em casa, né? Porque se eu tivesse aqui, não tinha problema, mesmo que tivesse visita, eu deixava a visita lá, vinha aqui e fazia, tudo bem. Mas em São Paulo, a gente não tem, não é o nosso cantinho, né? Então a gente vai ver. De toda maneira, se eu trocar, então daí eu não vou fazer no sábado. Se não, no sábado eu estou aqui com vocês. Muito obrigado pelos coraçõezinhos e pelos positivos. Fiquem com Deus. Um bom Natal, se não nos virmos mais. Um bom Ano Novo. Não, bom Ano Novo não, porque na terça eu estou, na segunda, no domingo, na terça a gente vai se ver. Então, obrigado. Um abraço e uma boa quinta-feira. E bom Natal.